Hoje nós vamos falar sobre confiança e submissão. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e 6. A versão da minha Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos fazer uma breve oração antes de nós continuarmos? Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua palavra, Senhor Jesus, que traz renovo. Obrigada pela Tua palavra que traz clareza, que traz direção, que traz entendimento. Obrigada pelo Teu Espírito que nos convence, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus, que não nos deixa, que caminha conosco. Nós oramos para que nessa manhã nós possamos receber o maná do céu, que nós possamos ouvir a Tua voz, que não seja o nosso querer, mas a Tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. O Senhor tem total liberdade no nosso meio, Jesus. Faça o seu querer, ó Deus. Obrigada pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Essa palavra ela é bonita de se falar, né? Confie no Senhor, né? De todo o seu coração. E quando a gente e quando a gente lê é muito bonito, e quando a gente medita nessa palavra, a gente percebe que às vezes não é tão fácil assim. Que às vezes não é tão... Porque nós estamos... Eu não sei como é a rotina de todo mundo aqui, mas eu acredito que os dias hoje são mais acelerados e a gente anda numa rotina meio que automática. A gente vai para o trabalho, a gente acorda cedo, a gente faz comida e cuida da casa e cuida dos filhos e vem para a igreja. E às vezes a gente acaba fazendo tudo conforme nós planejamos. Mas a palavra do Senhor nessa manhã, ela quer nos trazer a direção sobre confiarmos e nos submetermos à vontade do Senhor. E às vezes quando nós vamos confiar, às vezes quando nós pensamos em confiar, logo nós pensamos às vezes em uma situação que nós não podemos controlar. Seja uma enfermidade, seja uma situação, uma dificuldade financeira, seja a salvação de alguém que você já não consegue mais convencer, não consegue mais trazer para a igreja, não consegue mais pregar. Seja às vezes um casamento que às vezes está por um fio. E às vezes nessas situações tudo que nós podemos é confiar. Mas o que eu quero trazer nessa manhã da parte do Senhor é que em todas as situações, em todas as pequenas coisas, nós como igreja precisamos confiar no Senhor. Nós como igreja precisamos buscar a submissão da nossa vida ao Senhor. E não é só quando nós vamos tomar uma decisão importante, não é só quando nós vamos assinar um contrato importante, não é só quando nós vamos fazer algo grande, são nas pequenas coisas. É quando eu devo falar, é quando eu devo me calar, é quando eu devo ir ou quando eu devo ficar. Em todas essas coisas, em todas essas pequenas coisas, nós precisamos buscar a direção do Senhor. E não tem como, igreja, nós termos a direção do Senhor se nós não termos o Espírito Santo. Não tem como nós andarmos segundo a vontade do Senhor se nós não formos direcionados pelo Espírito Santo, se nós não estivermos sensíveis à vontade dEle, sensíveis a parar e ouvir a voz do Senhor. Sabe que essa semana, ontem eu estava lá no Kids, e ontem a palavra para o Kids era sobre a Torre de Babel, era para falar sobre a soberania de Deus e sobre eles não quererem seguir os seus próprios conselhos, fazer a sua própria vontade, mas se submeter também à vontade do Senhor. Não serem orgulhosos e tal. E a gente falando sobre isso. E o Espírito Santo falou tão profundo ao meu coração enquanto eu falava com eles sobre quantas torres às vezes nós temos construído nos nossos dias, porque nós queremos muitas coisas. Nós almejamos muitas coisas e às vezes nós chegamos diante do Senhor nas nossas próprias orações, construindo as nossas torres, porque nós queremos chegar lá. Senhor, eu preciso disso, eu quero disso, eu fiz isso, eu estou buscando isso. E tudo que o Senhor às vezes tem, almejado de nós é que nós paramos, nos calemos
e ouçamos a direção dele, a voz dele. Porque às vezes nós queremos tanto algo que nós não paramos para perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento nesse tempo? E nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Se eu perguntar a cada uma de vocês aqui, todos nós sabemos que nós somos filhos amados do Senhor. Mas o que nós precisamos refletir nessa manhã é quantos de nós temos tratado o Senhor realmente como um pai. Quantos de nós temos colocado o Senhor realmente nas nossas vidas no lugar de um pai que direciona, de um pai que disciplina, de um pai que corrige, de um pai que diz: agora é hora de parar, agora é hora de ir, agora é hora de ficar. Porque nós falamos quando queremos, nós nos calamos quando estamos cansados, nós paramos quando não estamos dispostos, nós vamos quando quando é favorável para nós. Mas qual é a vontade do Senhor para nós? Eu quero ler lá no livro de Esther. Deixa eu só me achar aqui que eu deixo mais. Quem puder acompanhar comigo. Aleluia, Jesus. Esther capítulo 7. Glória a Deus. Esther capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Agora lá no versículo 7 diz assim: Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando nós falamos sobre Esther, sobre a vida dela, nós podemos aliar a vida dela realmente a uma vida de confiança e submissão. Esther é alguém que ela foi colocada como rainha, não pela sua vontade, mas porque aquele era o propósito para a vida dela e ela estava submetida ao propósito. A palavra de Deus diz que ela ouve o conselho daquele que ela tem como pai, que é um primo que a criou, daquele que ela tem como conselheiro, E aí ela, por um momento, ela não conta a sua origem, sendo direcionada ali por Mordecai. E chega o tempo em que Mordecai direciona Esther para que ela se levante a favor do povo. E quando nós vamos meditar nessa passagem, nesse livro, a gente vê que Esther por um momento teme. Ela não queria entrar na presença do rei e perder a própria vida. Mas ela, sendo direcionada, ela ainda assim vai. E Mordecai falando: será que não é para esse tempo que o Senhor te colocou aí, Esther? E a palavra do Senhor vai dizer que ela jejuma e ora por 3 dias. E é interessante que quando nós vemos no livro de Esther, o nome de Deus ele não é citado diretamente, em nenhum momento do livro. Depois, se vocês quiserem ler, ver, pesquisar, o nome de Deus não é citado diretamente no livro de Esther em nenhuma vez. Mas em todo o tempo a vida de Esther ela transborda Deus. Em todo o tempo a conduta de Esther ela demonstra Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Esther, ela tira aqueles dias de consagração e de oração e ela entra na presença do rei. E aí nós entendemos que Esther ela precisou se submeter a algo que ela não estava confortável em fazer. Ela se submeteu ali ao conselho de Mordecai em se levantar em favor do povo. E ela vai, correndo perigo, podendo perder a própria vida, e ainda assim ela vai. E ela ainda diz assim: se perecer, pereci.
E o que nós podemos meditar sobre isso e trazer para as nossas vidas? Às vezes o que o Senhor nos pede, às vezes o momento em que o Senhor está nos direcionando, o caminho em que o Senhor está nos direcionando para nós trilharmos, a posição que o Senhor está requerendo para que nós tomemos, ela não vai ser confortável. Às vezes nós vamos olhar e nós vamos temer, às vezes nós vamos olhar e parece muito difícil, mas isso é confiar naquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Isso é confiar na palavra que o Senhor já liberou sobre nós. Eu não sei quantos de vocês têm promessas de Deus para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para o teu casamento. E às vezes nós olhamos e tudo que nós vemos são decretos, sabe, de morte, decretos de ruínas. Mas o Senhor tem nos falado nessa manhã que nós possamos nos submeter à direção dEle. Que nós possamos nos alinhar à vontade dEle para esse tempo. E que talvez nós olhemos e a posição que Ele está nos mandando tomar seja difícil, seja dolorosa, vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai nos fazer talvez temer e estremecer. Mas crê que aquele que te chamou, Ele é contigo. Aquele que te chamou, Ele não larga a tua mão. E se o diabo talvez se levantou contra as nossas vidas e veio contra as nossas vidas sobre um caminho, creia que por 7 ele sairá. Porque maior é aquele que tem nos chamado, maior é aquele que tem nos direcionado. E se nós alinharmos o nosso coração à vontade do Senhor, nós não seremos abalados. Nós não seremos destruídos. E quando nós olhamos para Esther e para o fim da história, tudo aquilo que o Senhor fez através da vida daquela mulher. O Senhor mudou decretos, o Senhor mudou o coração de um rei, o Senhor mudou o cenário da história de um povo. E o nome dela está aqui. O nome dela não está aqui simplesmente porque ela fez uma grande obra. O nome dela não está aqui porque ela foi uma rainha que governou com justiça e soberania. O nome dela está aqui porque ela foi uma mulher que se submeteu à vontade do Senhor. Ela foi uma mulher que confiou nos planos do Senhor para a vida dela. Ela não estava no meio daquele caos em vão. Ela não estava naquele lugar em vão. E entender o lugar que nós estamos e que a nossa vida está na direção do Senhor e que nós não estamos passando por nada em vão. É importante para que o Senhor cumpra em nós o querer dEle. Porque às vezes nós temos vivido nos dias, como, sabe, no automático, como eu disse no começo. Ó céus, ó terra, ó mar. Porque tudo que nós vemos hoje, principalmente nós que trabalhamos com pessoas e que vemos pessoas, as pessoas reclamam do governo, elas reclamam do dia, elas reclamam de tudo. E não tem ninguém que você fale, tá tudo bem, que ela vai dizer, vai tudo bem. Porque tudo que nós temos é motivos para reclamar. E Esther estava no meio do caos. Mas o que o Senhor queria fazer na vida dela no meio daquele caos? O que o Senhor quer fazer em você e através de você no meio do teu caos? O que o Senhor quer ministrar em você no meio da tua dor hoje? O que o Senhor quer ministrar em você no meio da tua dificuldade hoje? Qual a mulher que Deus quer levantar no meio da tua peleja hoje? Esther era uma mulher antes e foi uma mulher depois daquilo que, sabe, que ela se dispôs a fazer em nome do Senhor. Você pode ser uma mulher hoje, mas no momento em que você alinhar o teu coração à vontade do Senhor, você vai se levantar como uma mulher segundo o coração de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus. E o nosso tempo está terminando, mas eu quero finalizar por aqui, te encorajando a colocar a tua vida totalmente na dependência do Senhor. Te encorajando a quando você estiver com vontade de falar, a você perguntar ao Senhor, Senhor, é hora de falar? O Senhor quer que eu fale ou o Senhor quer que eu me cale? Quando você quiser ir e você se submeter à vontade do Senhor, falar, Senhor, é para eu ir? É ali que o Senhor me quer? Eu não sei qual é a situação da tua vida que está precisando que você se submeta à vontade do Senhor.
Eu não sei se está sendo muito desconfortável, se está te causando medo, se está te causando insegurança, mas eu quero te dizer nessa manhã que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que nada pode resistir ao nome dele. Se coloque de pé, eu quero só fazer uma oração antes de entregar para a irmã Salviana. E que a nossa oração nessa manhã seja uma oração de entrega. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Jesus. Até aqui, Senhor, eu clamei. Até aqui, Senhor Jesus, eu coloquei na tua presença, Senhor Jesus, a minha vontade. Até aqui eu supliquei para que o Senhor fizesse, Senhor Jesus, da minha forma. Mas nesse momento, nessa manhã, nós queremos que o Senhor faça da tua maneira.